Bom dia, senhores e senhoras presentes, para a nossa 72ª sessão regulatória, que trata-se do pedido de equilíbrio econômico-financeiro pela empresa União Transporte e Turismo Limitada. Pedindo a presença, primeiramente, de Deus, gostaria de saudar aos presentes. Gostaria de dar um bom dia, certamente estarão ouvindo essa sessão, se não estão presentes, a PGE, através do senhor José, ao doutor Ezequiel, do Ministério Público Estadual, ao doutor Edmundo Taques, do PROCON. Saudar também a presença do senhor Ricardo Caixeta, representante da empresa, e também a presença de nossos diretores. Dr. José Rodrigues, diretor ouvidor, diretor Paulo Henrique Monteiro Guimarães, nosso diretor de Transportes e Rodovias, Dr. Nori Ohara, nosso diretor de Energia, Saneamento e Gás, a doutora Luara, nossa advogada geral reguladora, através da qual eu saúdo a todos os nossos servidores presentes. Dando esse bom dia, abro para que os diretores, reguladores, possam também dar o seu bom dia, a sua saudação aos presentes, antes de abrir a nossa pauta. Bom dia, presidente regulador Luiz Alberto Nespolo. Queria cumprimentar aqui a doutora Luara Santana Henry, cumprimentar o diretor regulador de ouvidoria, doutor José Rodrigues da Rocha Júnior, cumprimentar o diretor de Energia e Saneamento, doutor Wilber Nori Ohara, cumprimentar ao nosso diretor de Administração Sistêmica e os representantes dos órgãos de controle, do PROCON, toda a sociedade civil organizada, cumprimentar aqui, em nome do doutor Emerson, todos os servidores da agência, e também cumprimentar os representantes da empresa e todos os demais participantes dessa sessão regulatória. E temos uma reunião profícua. Obrigado, doutor Paulo. Abro a palavra aos demais diretores. Doutor José Rodrigues está pelo chat. Ele deseja bom dia, senhoras e senhores, bom dia, presidente e diretores. Cumprimento o Ministério Público, a Controladoria Geral do Estado, a Cinfra, PROCON, representantes da empresa delegatária, aos demais colegas de trabalho que acompanham a reunião. Vou me manifestar por aqui, uma vez que não disponho no momento dos recursos de câmara e microfone. Desejo uma boa sessão. Tá ótimo. Doutor Noril. Doutor Noril fala, senhor presidente da AGER, Luiz Nespolo, senhor diretor regulador da ouvidoria da AGER, José Rodrigues, senhor diretor regulador de transporte, Paulo Henrique, excelentíssimo representante do Ministério Público do Estado, senhores representantes do Ministério, dos órgãos de controle, muito bom dia, que tenhamos uma excelente sessão. Fazendo a saudação, embora um pouco atrasada, também a CGE, o nosso secretário da CGE, que é muito importante em termos de controle. Após essa saudação dos diretores reguladores, para que tenhamos um pouco de celeridade, passo ao nosso rito da 72ª sessão regulatória. Formam a mesa o diretor regulador de Transportes e Rodovias, Dr. Paulo Henrique Monteiro Guimarães, uma mesa virtual hoje, né? O diretor regulador de ouvidoria, Dr. José Rodrigues Rocha Júnior, o diretor regulador de energia e saneamento, Dr. Wilber Nori Ohara, e eu, presidente regulador, Luiz Alberto Nespolo. Informo que no uso das atribuições que me conferem os artigos 3º e 9º
da Lei Complementar número 429/2011, declaro aberta a 72ª sessão regulatória da Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado do Mato Grosso. Registro o cumprimento do que dispõe o parágrafo 1º do artigo 8º da Resolução da AGER, número 001/2012. Presidente, só uma questão de ordem, presidente. A nossa advogada-geral reguladora, ela também faz parte da mesa, presidente. Perfeito. Vamos registrar, tá, na ata, né, sem problemas, e corrigimos. Então, a doutora Luara, né, está presente também, registramos sua presença, conforme o bom dia já, Luara Henri, advogada-geral reguladora, né, e seguimos, então, a leitura. Vou repetir, informo que no uso das atribuições que me conferem os artigos 3º e 9º da Lei Complementar número 429/2011, declaro aberta a 72ª sessão regulatória da Agência de Regulação dos Serviços Públicos do Estado de Mato Grosso. Registro o cumprimento no que dispõe o parágrafo 1º do artigo 8º da Resolução da AGER número 001/2012, as sessões regulatórias sobre o número mínimo de diretores. Informo também que a convocação da presente sessão regulatória foi publicada no Diário Oficial do Estado do Mato Grosso, no dia 28 de agosto de 2020, página 40, atendendo assim o prazo de 5 dias úteis, de que fala o parágrafo 1º do artigo 24 da Resolução Normativa número 001/2012. Está em pauta o processo número 23.0007/2020, União Transporte e Turismo Limitada. Assunto: requerimento de reequilíbrio econômico-financeiro, subsídio tarifário. O relator do processo sou eu, presidente regulador. Pelo nosso rito, passo a leitura do relatório. Só um minutinho até colocar em tela. Relatório. Relatório referente ao processo número 23.007/2020, interessado União Transportes, e o assunto é pedido de reequilíbrio financeiro, subsídio tarifário. Os autos têm como objeto pedido de reequilíbrio econômico-financeiro na espécie subsídio tarifário, pleiteado pela empresa concessionária União Transportes, em suas razões de folhas 02 a 49. Tem como fundamento situação fática extraordinária gerada do desequilíbrio contratual que justifique medidas urgentes para a recuperação da equação financeira do contrato, alterada por força da crise de saúde pública em razão da pandemia do Covid-19, que resultou em uma série de tomadas de decisões do Estado de medidas emergenciais, causando impacto significativo na operação da empresa, com redução significativa da demanda de passageiros. A requerente demonstra de forma clara o nexo de causalidade entre os fatos extraordinários suportados e a redução da demanda de passageiros, haja vista as medidas de isolamento e afastamento social imposta pelo Estado, com a edição de vários decretos estaduais, mitigando a operação ordinária da empresa no intuito de contenção da administração do vírus. Em sua peça de ingresso, apresenta a planilha tarifária e outros dados referentes aos meses de março, abril e maio, objeto do seu pedido demonstrando o resumo de valores a serem subsidiados, totalizando para os 3 meses o importe de R$ 3.162.179,38 A requerente solicita a tomada de decisão de caráter cautelar, com o fim de atender ao seu pleito liminarmente, considerando haver risco eminente, caso não haja imediata intervenção do Estado em promover o equilíbrio econômico satisfatório na modalidade de subsídio tarifário, frente à situação de estrangulamento financeiro vivido pela empresa. De folha 50 a 62, cumprimento do disposto no parágrafo 1º, artigo 2º da Resolução Normativa 001/2012, no que tange dar publicidade do requerimento da empresa aos órgãos públicos de defesa
e demais órgãos de controle interessados. Em atendimento às regras de procedimento internos de trâmite processual, os autos foram para sorteio do relator em 30 de 6 de 2020, na 47ª reunião de diretoria executiva, tendo como relator sorteado esse presidente regulador, que em 7 de julho provocou concomitantemente a DRTR para que se promovesse a análise econômica do requerimento, bem como a Advocacia Geral Reguladora por meio dos despachos 46 e 47, perquirindo os seguintes questionamentos. Primeiro, possibilidade do pedido. Segundo, suficiência de informações para gerar os cálculos. Terceiro, como agir diante de uma situação excepcional não findada. Quarto, competência desta agência no trato do assunto. Em resposta, no dia 21 do 7, a Coordenação de Estudos Econômicos apresenta informação técnica de número 001/2020, CREE, com as seguintes ponderações: limitações da agência em somente regular e fiscalizar o contrato, não se confundindo com a função do poder concedente, a quem resta a responsabilidade de custear o aporte financeiro, caso conclua-se pela sua possibilidade, pondera pela diferença de cálculos de passageiros apresentado pela empresa. As variáveis apresentadas pela empresa e ratificadas em parte pela área econômica justificam e demonstram o desequilíbrio contratual que se resumem efetivamente na diferença entre os custos suportados pela operação e a receita proveniente da cobrança da tarifa, resultado que se mostra negativo nos meses apurados. Alerta pela unilateralidade dos dados de gestão exclusiva da empresa, logo se faz necessário processo de auditoria de todos os dados para se chegar a números confiáveis, bem como da necessidade de exame de outras variáveis não apresentadas, tais como demissões de funcionários, redução de salários, ajustes em valores pagos em tributos e outros, para que se possa apurar de forma apropriada custos fixos reais vivenciados no período. Pondera de forma acertada que os cálculos apresentados não são definitivos, mesmo que se conceda de forma cautelar um possível subsídio tarifário à empresa. Possíveis diferenças poderão ser equilibradas nos meses seguintes. Considera a redução brusca da demanda como fato para apuração de possível reajuste tarifário. Se considerado, elevaria o valor da passagem. Observa em sua análise técnica que o rateio de custos com passageiros pagantes não poderá ser a única solução ou métrica do equilíbrio do contrato, sem alterar o fundamento da modicidade da tarifa. Já de folhas 46 a 81, parecer jurídico de número 099/2020, AGR, que limitou-se à análise jurídica do pleito, reconhecendo a existência de caso fortuito e força maior, atribuída à pandemia do Covid-19, gerando atos da administração pública que culminaram em efetivo desequilíbrio contratual, considerando as medidas tomadas para garantir a não proliferação do vírus com sucedâneo nas regras contratuais e legais acerca da manutenção do equilíbrio econômico do contrato, aponta que, no presente caso, há riscos de alha extraordinária, não previsível e não controlável. Aponta a inexistência no instrumento contratual de alocação de riscos pela empresa, podendo ser atribuído ao poder concedente, segundo literatura de Maurício Portugal Ribeiro sobre o tema. Considera em sua peça opinativa que a situação excepcional não está consolidada, com efeitos que se arrastam no tempo e no espaço, de impossível mensuração da retomada da normalidade da vida pós-pandemia, o que leva sobremaneira os riscos da empresa na mesma proporção que há riscos de falência do serviço público, caso a equação econômica e financeira do contrato não seja restabelecida. Ao fim, conclui pela possibilidade jurídica de aplicação da medida cautelar temporária de reequilíbrio, considerando que as medidas serão revistas e pontuadas ao fim dos efeitos da pandemia, reservando ao poder concedente a escolha de quais medidas serem adotadas, conforme a análise de conveniências e oportunidade do poder concedente. É o relatório. Seguindo o nosso rito, passo a palavra aos representantes dos delegatários do serviço, representantes dos usuários do serviço público e órgãos de defesa e proteção do consumidor, PROCON, Ministério do TCE e PCGE. Temos a presença, acredito que somente da parte da empresa, a qual dirijo a palavra ao Dr. Ricardo, caso queira se manifestar,
uma vez que, pelo nosso rito, é o momento de qualquer registro que, porventura, possa ocorrer da parte da empresa que requisita o reequilíbrio econômico-financeiro. Bom dia, doutor Ricardo, e fique à vontade de usar a palavra. Bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar a todos na pessoa do presidente da agência, doutor Luiz Alberto Nespolo, e a empresa não tem nenhuma manifestação a fazer no momento. Obrigado. Obrigado, doutor Ricardo. Vamos seguir, então, o nosso rito e colocar em tela a manifestação desse relator. Temos mais presentes, tanto da empresa, ao qual gostaria de saudar o Ismael, que foi nosso servidor há pouco tempo e hoje está trabalhando também na empresa, e demais que queiram registrar suas falas. Não havendo nenhuma manifestação, seguiremos nosso rito e faremos a leitura na continuidade. Razões e motivação do pedido de vista do processo e concessão de prazo para a manifestação. Antes de tudo, compete à agência, dentre suas atribuições, o dever de moderar, dirimir possíveis conflitos de interesse que possam advir entre o poder concedente, concessionário e usuários, ou nos que se impõem nos termos do artigo 4, 11º da Lei 429/2011. No rodapé tem maiores explicações. Nesse sentido, extrai-se dos argumentos trazidos pelo poder concedente, ratificando os termos do ofício 195/2020, Sutícia Loc Sinfra, protocolizado nessa agência sobre o número 319-258/2020, em que solicita suspensão dos feitos e o sintomático envio dos autos à Sinfra, sob o argumento de impedir que possíveis decisões emanadas nesses autos por essa agência sejam conflitantes com as métricas jurídicas e políticas a serem adotadas pelo poder concedente no trato do presente caso. Considerando ainda que o tema é de enorme interesse do poder concedente, subscritor do requerimento, e que o processo não foi submetido à sua apreciação, toda decisão administrativa deve gerar segurança jurídica para as partes envolvidas. Nesses termos, importante revisar a regra imposta pela Lei 13.655/2018, que traz alterações substanciais ao Decreto Federal, que trata da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, Decreto 4.567/1942, que assim vaticina. Artigo 20. Nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos, sem que sejam consideradas consequências práticas da decisão. Parágrafo único. A motivação demonstrará a necessidade e adequação da medida imposta ou da invalidação desse ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, inclusive façam possíveis alternativas. Extrai-se por óbvio de tal mandamento que possa advir por parte do poder concedente valores jurídicos e políticos distintos dos considerados por essa agência em sua análise e um possível conflito. Ademais, considerar os efeitos práticos da decisão nos remete à indissociável responsabilidade dessa diretoria executiva colegiada e desse relator, em garantir em suas decisões segurança jurídica e isonomia desejada, cotejando quando imprescindível a manifestação dos demais agentes envolvidos em uma sintonia regulatória da mais acertada, permitindo a todos suas ponderações e manifestações em uma triangulação processual previsível e aceitável. Tais razões
Por tais razões, esse relator compreende que a prudência requerida pelo poder concedente e resultado hipotético de uma possível uniformização de entendimento sobre o tema, que pretenda tornando-o vinculante a situações análogas para tanto, ensejando manifestação jurídica de órgão consultivo do Estado, Procuradoria-Geral do Estado, análise técnica e outras ações que o poder concedente entender necessário. Isto posto, decido pelo pedido de vista dos autos, considerando os argumentos trazidos pelo poder concedente. Em ato seguinte, concedo prazo de 72 horas à Secretaria de Infraestrutura para que se manifeste sobre a demanda, considerando a urgência requerida pela empresa dentro dos rigores que se impõem ao atuar do gestor público. Na Lei 1365/2018, que reza no artigo 30, as autoridades públicas devem atuar para aumentar a segurança jurídica na aplicação das normas, inclusive por meio de regulamentos, súmulas administrativas e respostas a consultas. Parágrafo único. Os instrumentos previstos no caput desse artigo terão caráter vinculante em relação ao órgão ou entidade que se destina até a ulterior revisão. É como decido. Vai por mim assinado nessa data de hoje. Isto posto, passo a palavra à nossa chefe de gabinete, que fará a leitura da ata para ver se há concordância de todos presentes para que possamos encerrar essa sessão regulatória. O diretor, senhor José Rodrigues Rocha, se manifesta pelo chat da seguinte forma: senhor presidente, nós temos a Resolução 001/2012, que dispõe sobre o procedimento da apreciação e deliberação dos processos administrativos. Artigo 20, é facultado a qualquer diretor, antes de proferir seu voto, requerer vista ao processo pelo prazo de até 5 dias, ficando o processo transferido para a reunião deliberativa seguinte na forma desta resolução. Artigo 30, aplica-se a sessão, também a sessão regulatória no que diz respeito ao seu trâmite, disposto no artigo 20, 21, 22 e 23 dessa resolução. Solicito convocação de nova sessão regulatória no prazo de 5 dias. Doutora Luara, acredito que uma manifestação sua seja salutar, frente ao corretamente colocado por questão de ordem do nosso diretor, doutor José, a respeito do artigo 30. Entendo eventualmente ser possível, né, mas preciso do seu parecer, uma vez que, dado 72 horas para a cifra, certamente o processo retornará à casa, porém, podemos ter algum assunto de, eventualmente, ter que deliberar pelo cancelamento, alguma situação. Você considera que sim, devemos já deixar marcada a nossa reunião em 5 dias? Bom dia a todos. Fica a critério da diretoria colegiada já deliberar a data da próxima sessão. O prazo de vistas é somente por 5 dias, certo? E nós temos que fazer a publicação da nova sessão regulatória com até 5 dias de antecedência. Então, eu estou de acordo com o posicionamento do José Rodrigues, em razão desse prazo de publicação da convocação da sessão regulatória. A não ser que a diretoria colegiada entenda que esse prazo de vistas pode ser prorrogado.
diante uma fundamentação. Temos uma sugestão, senhores diretores, a respeito da... Não é que tem o microfone aberto, é só um minutinho. Esse é o seu. Não. Tá, normalizou, tranquilo. Senhores diretores, está correto, mediante a manifestação também da nossa GR, né, pelo princípio legal do artigo 30, nós temos que agendar. Tem uma sugestão do gabinete de ser dia 18, por questões de até emitir, né, a convocatória, e aguardo manifestações pela concordância de dia 18/9. O Marvino se manifesta que acredita que os autos não devem ir para o poder concedente, e isso está superado, Marvino. Nós só pedimos vistas justamente para que eles tenham tempo de se manifestar, tá? Isso está superado pela minha manifestação, tá? Vou ler inteiro, acredito que os autos não devem ir para o poder concedente antes da decisão final da diretoria. A diretoria está tomando a decisão de marcar a reunião, né? E, nesse meio tempo, tem que voltar os autos e fazer o voto. Acho possível, tá? Bastante célere, mas o momento requer, né? Um momento que a empresa coloca com uma dificuldade financeira grande, e, ao mesmo tempo, a Cinfra se manifesta por poder posicionar. Diretoria, sugiro manifestações, se pode ser dia 18/9. Na ordem nossa alfabética, doutor José, aguardo sua manifestação pela concordância no dia 18/9. Pela ordem alfabética, né? É a nossa ordem de manifestação quando temos reuniões à distância nesse momento de pandemia. Presidente, pela questão regimental, eu solicito que seja observado o prazo da resolução. E observar também, eu vou colocar em tela aí, se puder fazer a leitura, do artigo 28 da nossa resolução. Vamos colocá-lo assim. Fazer a leitura do mesmo, uma vez que ficou um pouco pequeno, né? Para caso alguém não esteja visualizando. Artigo 28, terá legitimidade para usar a palavra nas sessões regulatórias, a parte que tiver provocado o início do processo, por requerimento, denúncia ou reclamação, ou representantes delegatários do serviço público, setor correspondente, objeto do processo, o representante do poder concedente, o representante dos usuários, serviço público, objeto do processo, representante de órgãos de defesa e proteção do consumidor, cada legitimado das partes, né? E faltou alguma coisinha aqui. Parágrafo 1º, não ficou completo aí. Tem como... Tá, só um minuto, já vou colocar ele novamente. Eu também tenho ele, não, só estou pegando a resolução, tá? Pode colocá-lo, facilita também a atividade. Perfeito. Parágrafo 1º, cada legitimado das partes interessado possuirá 15 minutos, né, para realizar até 15 sua manifestação oral, podendo esse tempo ser prorrogado por mais 5, a critério do presidente. Havendo mais de uma parte que tem dado início ao processo regulatório, e entre elas não existindo acordo sobre quem delas usará a palavra em nome de todas as partes, o presidente sorteará entre os presentes aquela que caberá o uso da palavra. Tranquilo, eu acho que está... Só uma questão de manifestação, assim, que todos os envolvidos nesse processo, eles têm legitimidade para falar na sessão regulatória, e aqui verifica-se, até pelo coro aqui, que somente o representante da concessionária está presente. Eu gostaria de registrar isso. Naturalmente, o senhor já pediu
vistas do processo, então não cabe discussão nenhuma somente com relação à data, né? Que eu sugiro que cumpra o regimento. Perfeito. Essa, então, a adequação, questão de ordem, é para os demais participantes, né? O diretor Paulo está colocando que abstenha-se de se manifestar, a não ser a parte regulamentar, a qual agradeço a questão de ordem, doutor Paulo. Doutor Ricardo solicita que a nova sessão seja marcada com a maior brevidade possível, em virtude de estarmos tratando desse equilíbrio de março, abril e maio, e ele persiste, né, doutor Ricardo? Isso nós estamos bastante sensibilizados, e acho que só temos que vencer essa situação nova, né? Presidente, só uma questão de ordem, o artigo 28 eu trouxe à tona, na verdade, só para ressaltar que o poder concedente, no caso a Sinfra, ela poderia, caso ela entendesse, se manifestar também durante a sessão regulatória. E aí são os legitimados também, como o senhor colocou, naturalmente são essas pessoas aí, a diretoria e a mesa da agência. Perfeito. Ok, só para registrar. Perfeito. Além de ser uma questão de ordem, é uma questão educativa, né, quanto às nossas regulamentos, né, instrumentos legais. Agradeço a participação. Então, vamos ver a data de 5 dias úteis, Mariana, possível. Chegou, dá uma olhadinha no calendário para mim. A partir da convocação, né, que tem que sair no Diário Oficial. Dia 17. Resta o dia 17 como dia possível, dentro da manifestação da chefe de gabinete pelas possibilidades de mais rápido possível, cumprindo o rito normal. De acordo, doutor José, vamos seguir na ordem alfabética. Presidente, eu solicito esclarecimento da nossa advogada geral reguladora com relação ao prazo, presidente. Perfeito. Porque hoje é dia 8, aí eu não entendi a conta. Se são dias úteis, corridos, enfim. A convocação, ela vai sair no Diário Oficial de amanhã. Exclui-se o dia de amanhã, né? Começa a contar o dia 10. Dia 10 o primeiro dia, dia 11 o segundo, aí 13, dia 14 segunda, 15 terça e 16. 16 encerra. Então, o próximo dia útil seria o dia 17, por isso da manifestação, diretor. Passo a palavra à doutora Luara. Doutora Luara, por gentileza, pode se manifestar. Na verdade, se for publicada no Diário de amanhã, nós poderíamos marcar a partir do dia 16. Exclui-se o dia do início e conta o dia do final. Quando você fala 16 é possível, esse é o entendimento, né? Isso. Porque a partir poderia ser 17, mas eu estou entendendo incluso, né? 16, essa é a sua interpretação, só que fique clara, né? Exato. Então, nós poderíamos estar marcando para o dia 16/9. Mediante a manifestação clara da nossa advogada-geral reguladora, a qual agradeço, por ser o nosso fiel sempre da legalidade e também administrando o pedido de urgência por conta da empresa, eu concordo também com a data 16, submeto a data do dia 16 para aprovação, já que estamos pautando com a diretoria e começamos em ordem alfabética pelo doutor José. Perfeito. O doutor José manifesta, presidente manifesta pela realização, concordância, né? No dia 16/9 e sugere às 9 horas. Paulo Henrique também manifesta de acordo. E doutor Noril, bom dia a todos. Estou de acordo com a manifestação do doutor José Rodrigues, diretor Paulo, e ambos ratificados pela doutora Luara. Portanto, voto pelo dia. Eu não sei se foi um erro de ortografia, doutor Noril, você está concordando com eles e é 16, na verdade. E colocou, agora sim chegamos. Então, há uma correção ortográfica aqui do doutor Noril, e ele formaliza 16/9, tá? Perfeito. Para que reste claro, agradeço a correção, doutor. E essa presidência concorda com todos os diretores e também vota pela concordância com a data do dia 16/9. Resta para nós sermos ágeis para que possamos conformar e realizar essa sessão em tempo e com os devidos votos que requer. Abro agora, então, a palavra para a nossa
chefe de gabinete que possa fazer a leitura da ata e aprovação da mesma por todos os diretores presentes. Ata da 72ª Sessão Regulatória da Diretoria Executiva Colegiada da AGER, realizada no dia 8 de setembro de 2020. Ao 8º dia do mês de setembro de 2020, com início às 9 horas, na sala de reuniões da AGER, situada na Avenida Carmelo de Campos, 329, Xangri-Lá, em Cuiabá, reuniram-se o presidente regulador da AGER, Sr. Luiz Alberto Nespolo, o diretor regulador de ouvidoria, Sr. José Rodrigues Rocha Júnior, o diretor regulador de Transportes e Rodovias, Sr. Paulo Henrique Monteiro Guimarães, diretor regulador de Energia e Saneamento, Sr. Wilber Norilo Rara, a chefe de gabinete, Mariana de Freitas Silva, a advogada-geral reguladora, Sra. Lara Santana Henri Martinelli, abaixo assinados. Por meio de videoconferência participaram servidores da AGER, Haroldo de Luna Cavalcante, Daniele Mendes Prior de Castro, Débora Regina Inácio da Silva, Emerson Almeida de Souza, Mariovino Pereira Rodrigues, Janice Alves, Cristiano Espírito Santo Rodrigues. Estiveram ainda presentes representantes da empresa União Transportes e Turismo Limitada, Sr. Ricardo Caixeta Ribeiro e Sr. Ismael Daniel Caetano, para a realização da 72ª Sessão Regulatória da Diretoria Executiva Colegiada. O presidente da sessão, Sr. Luiz Alberto Nespolo, iniciou a sessão no uso de suas atribuições que lhe confere os artigos 3º e 9º da Lei Complementar número 429 de 2011, cumprimenta os presentes, verificando a existência do quórum mínimo, declara aberta a 72ª Sessão Regulatória. Passou a palavra ao diretor regulador de Transportes e Rodovias, que cumprimentou todos os presentes. Após passar a palavra ao diretor regulador ouvidor, que cumprimentou todos, e por fim passando a palavra ao diretor regulador de Energia e Saneamento, que cumprimentou todos os presentes. Retornada a palavra ao presidente regulador, o mesmo informa que a convocação da presente sessão regulatória foi publicada no Diário Oficial no dia 28 de agosto de 2020, página 40, atendendo assim o prazo de 5 dias úteis estabelecidos na legislação. Em seguida, se passou a pauta. 1. Processo de número 23.0007/2020, União Transporte e Turismo Limitada. Assunto: requerimento de reequilíbrio econômico financeiro, subsídios tarifários. Os autos têm como objeto pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro, na espécie de subsídio tarifário, pleiteado pela empresa concessionária União Transporte e Turismo Limitada. O relator do processo é o presidente regulador, Sr. Luiz Alberto Nespolo, que, após cumprimentar todos os presentes, fez a leitura na íntegra do relatório, acostado às folhas 82 e 83. Após a leitura do relatório, o presidente abriu a sessão, a palavra aos interessados no processo, passando a palavra ao representante da empresa, Sr. Ricardo Caixeta, que cumprimentou todos os presentes. Encerrados os debates, foi retornada a palavra ao relator, Sr. Luiz Alberto Nespolo, que proferiu as razões e motivações de seu pedido de vista do processo e concessão de prazo para manifestação, juntadas às folhas 112. Antes de tudo, compete à agência, dentre suas atribuições, o dever de moderar, dirimir possíveis conflitos de interesses que possam advir entre o poder concedente, concessionário e usuários, ônus que impõe, nos termos do artigo 4º, inciso 11 da Lei 429 de 2011. Nesse sentido, traz-se os argumentos trazidos pelo poder concedente, ratificando os termos do ofício 195 de 2020, SUT Saloft 5, protocolizado nessa agência sob o número 319258 de 2020, em que solicita a suspensão dos feitos e o sintomático envio dos autos à SINFRA, sob o argumento de se impedir que possíveis decisões emanadas nestes autos por essa agência sejam conflitantes com as métricas jurídicas e políticas a serem adotadas pelo poder concedente no trato do presente processo. Considerando ainda que o tema é de enorme interesse do poder concedente, subscritor do requerimento, e que o processo não for submetido à sua apreciação, toda decisão administrativa deve gerar segurança jurídica para as partes envolvidas. Nestes termos, é importante revisar a regra imposta pela Lei 13.655 de 2018, que traz alterações substanciais ao Decreto Federal que trata da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, Decreto de número 4.567 de 1942,
que assim vacina. Artigo 20. Nas esferas administrativas, controlador judicial não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos, sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão. Parágrafo único. A motivação demonstrará a necessidade de adequação da medida imposta ou da invalidação de ato contrário, ajuste, processo ou norma administrativa, incluindo o impacto das possíveis alternativas. Extrai-se por óbvio de tal mandamento que possa advir por parte do poder concedente valores jurídicos e políticos distintos dos considerados por essa agência em sua análise, um possível conflito, ademais, considerar os efeitos práticos da decisão. Nos remete a associada responsabilidade dessa diretoria executiva colegiada e deste relator em garantir em suas decisões segurança jurídica e autonomia desejada, protegendo, quando imprescindível, a manifestação dos demais agentes envolvidos, em uma sintonia regulatória da mais acertada, permitindo a todos suas ponderações e manifestações em uma triangulação processual, previsível e aceitável. Por tais razões, esse relator compreende que a prudência requerida pelo poder concedente e resultado inconteste de uma possível uniformização de entendimento sobre o tema que pretende tomar, tornando vinculante as situações análogas, para tanto ensejando manifestação jurídica dos órgãos consultivos oficiais do Estado, Procuradoria-Geral do Estado, análise técnica e outras ações que o poder concedente entender necessárias. Isto posto, decido pelo pedido de vista dos autos, considerando os argumentos trazidos pelo poder concedente, em ato conseguinte, concedo prazo de 72 horas à Secretaria de Estado, Secretaria de Infraestrutura, para que se manifeste sobre a demanda, considerando a urgência requerida pela empresa, dentro dos seguros que se impõe o atuar do gestor público. Lei 13.665 de 2018, artigo 30. As autoridades públicas devem atuar para aumentar a segurança jurídica na aplicação das normas, inclusive por meio de regulamentos, súmulas administrativas e respostas a consultas. Parágrafo único. Os instrumentos previstos no caput deste artigo terão caráter vinculante em relação ao órgão ou entidade que destinam até ulterior revisão. É como decide. Após a manifestação do presidente regulador, o diretor regulador de ouvidoria solicitou que seja convocada nova convocação no prazo de 5 dias. Foi passada a palavra à advogada-geral reguladora, que manifestou favoravelmente a sugestão do diretor ouvidor. Um servidor, Mariovino Pereira Rodrigues, manifestou que os atos não devem ir ao poder concedente, antes da decisão da diretoria executiva. O representante da empresa, Sr. Ricardo Caixeira, solicitou que a nova sessão seja marcada com a maior brevidade possível. A diretoria executiva da GER, por unanimidade, aprova a realização da 73ª sessão regulatória para o dia 16 de setembro de 2020, às 9 horas, com o objetivo de tratar sobre o processo 23.0007/2020. O presidente Luiz Alberto Nespolo agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a presente sessão. Eu, Mariana de Freitas Silva, chefe de gabinete da presidência da GER, elaborei a ata que, após lida e achada conforme, vai assinada por mim, pelo presidente regulador, pelos diretores reguladores e pela advogada-geral reguladora. Mariana, só uma questão de ajuste aí. Eu entendo que na questão da convocação deve ser observado o dispositivo normativo que está regulamentado. A questão depois de 5 dias, nos termos da resolução, né? Lá que está aqui, foi até a sugestão do Dr. José Rodrigues, mas acho que é importante ressaltar que a gente está cumprindo o regimento.
Diretor Paulo, ficou a diretoria executiva, por unanimidade, aprova a realização da 63ª sessão regulatória para o dia 16 de setembro de 2020, às 9 horas, conforme dispõe, ou levando-se em consideração os dados estabelecidos na resolução normativa, né? Isso, obrigado. Corrigindo, então, mais uma vez, a diretoria executiva da GER, por unanimidade, aprova a realização da 63ª sessão regulatória para o dia 16 de setembro de 2020, às 9 horas, considerando os prazos dispostos na resolução normativa 1/2012 da GER-MPER, com o objetivo de tratar sobre o processo 23.0007. Mediante os ajustes propostos pelo diretor Paulo e também a redação que está em tela, aguardo a manifestação dos diretores pela concordância da nossa ata, começando pelo Dr. José em ordem alfabética. Dr. José Rodrigues se manifesta pela concordância, de acordo com o conteúdo da ata. Dr. Paulo. De acordo, presidente. Obrigado, Dr. Paulo. Dr. Norio. Dr. Norio escreve de acordo com a escrita da ata. Muito obrigado, excelente dia a todos. Mediante a aprovação da ata, considero encerrada a reunião, agradeço a presença de todos, já temos uma reconvocação para dia 16, às 9 horas. Bom dia de trabalho a todos.